Conversando sobre o Evangelho. Estamos numa sequência de ministrações acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar a falar sobre um tema extremamente necessário. Um tema de extrema importância, uma vez que esse tema, que é o novo nascimento, que é a filiação em Cristo Jesus, ou como nós vamos encontrar nas nossas Bíblias, a expressão que Paulo usa, adoção de filhos. É um tema muito importante, eu digo isso porque é praticamente o começo do Evangelho, no que diz respeito à nossa experiência, e também o fim do Evangelho. Ou seja, o Evangelho de Deus para nós, no que diz respeito à nossa experiência, fala de novo nascimento. Tudo no Evangelho, no que diz respeito à nossa experiência, pode ser resumido nesse tema, novo nascimento. Filiação, filhos de Deus, adoção de filhos. E eu vou precisar que os irmãos tenham bastante atenção no que será dito. Que vocês tenham em mãos a Bíblia Sagrada para acompanhar cada proposição, cada texto, cada explicação. E é certo que nós não vamos concluir hoje esse tema. Hoje eu estou começando e eu acredito que na semana que vem nós vamos concluir pelo menos a parte mais importante desse tema. Tá bom? Então você que deseja ter uma experiência verdadeira, uma experiência no coração, na alma, no seu espírito, uma experiência de novo nascimento, que você fique bastante atento a essa ministração em nome de Jesus. Ok? Vamos começar lendo o texto que nós lemos aqui inicialmente, o texto do livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 26. E vou convidar também para que vocês abram em João Evangelho, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Dois textos iniciais. O primeiro texto está no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Só para os irmãos terem uma ideia de como que já, mesmo antes de Cristo, já se pronunciava a obra de Deus em nós, a obra do Evangelho em nós, no sentido, não que o Evangelho seria uma mera informação. O grande problema com que nós nos deparamos nesses últimos dias, sobretudo, é de que o Evangelho, para muitos, tem sido uma mera proclamação. Não que a palavra Evangelho, o termo Evangelho, não signifique boa notícia ou a proclamação de algo, é verdade. A grande proclamação do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para sofrer na cruz do Calvário uma morte vicária, a morte em o nosso lugar. Todos nós já ouvimos dizer que Jesus morreu na cruz por nós. E que a sua morte na cruz do Calvário, por ser uma morte vicária, ou seja, uma morte no lugar do pecador, essa morte, ela conquista para nós, em Cristo, o perdão de pecados. Ou seja, todos aqueles que se apropriam do Evangelho têm a certeza de que têm os seus pecados todos perdoados. E se porventura havia alguma dívida, como está em Romanos capítulo 6, versículo 6:23, não é? Quando diz o salário do pecado é a morte, essa dívida o Senhor já pagou por nós. Se havia algum escrito de dívida contra nós que constava de ordenanças, esse escrito de dívida já foi totalmente removido e pregado na cruz, quando o Senhor Jesus então morreu pelos nossos pecados. Devemos nos lembrar que a grande proclamação e a boa notícia é que Deus já enviou o descendente da mulher, prometido em Gênesis 3,15.
Ele já enviou para nós o Messias, Ele já enviou o Salvador para nós, e que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e já nos perdoou de todo o pecado, e nos purificou a consciência de toda culpa, já purificou nossa consciência de todo o pecado, de todo o dolo, e nos deu, portanto, paz com Deus. Estamos reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Agora, ocorre que o Evangelho não é somente proclamação. O Evangelho também, nós já frisamos aqui em outras ministrações, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ou seja, o Evangelho, ele opera dentro do homem, ele opera dentro da consciência humana, do coração humano, da alma humana, modificando as faculdades do homem, no sentido de torná-las a Deus. Ou seja, o Evangelho produz verdadeira conversão no coração de todo aquele que crer. Lembrando que todos nós já ouvimos muito falar disso, e até mesmo usamos essa expressão dizendo, não, eu me converti a Cristo, aí você tem a data lá do seu batismo, da sua conversão. Mas veja que conversão não é um mero ato de você apenas levantar as mãos e dizer, eu aceito a Cristo, eu recebo a Cristo. Conversão é algo que ocorre dentro do nosso coração, quando o nosso coração, o que significa, quando a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, o nosso ser, as nossas inclinações se voltam, elas se convergem inteiramente para a pessoa de Cristo. Quando nós então passamos a experimentar essas mudanças interiores. E para nós, isso é o que vale desde o momento em que nós começamos a seguir a Cristo. Experimentar diariamente esta conversão no coração, este novo nascimento, esse renascimento, até que nós alcancemos, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, a estatura de varão perfeito, a estatura, de homem perfeito em Cristo Jesus, por ocasião da glorificação do nosso corpo. Mas veja que então, todo esse processo que ocorre conosco, desde quando nós começamos o processo de conversão, até nos tornarmos varão perfeito, todo esse processo, a despeito de em quantas partes a teologia divide, no sentido de falar de justificação, de reconciliação, de transformação, de santificação, conformação, todo esse processo fala de novo nascimento. Eu quero, portanto, chamar a sua atenção para esse tema tão importante e tão necessário. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, assim como em João, o Evangelho, capítulo 3, versículos 3 e 5, diz assim, Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso é o profeta Ezequiel, lá nos tempos ainda da antiga aliança, nos tempos da lei, já profetizando que a obra de Cristo é muito mais que proclamação. É o Senhor retirar de nós o coração de pedra, o coração insensível. Aquele coração de que falamos semana passada, que possivelmente seja um coração cheio de pedras, né? É um solo como cheio de pedras no seu interior. É um coração cheio de espinhos. É um coração que foi pavimentado pelo curso do mundo, para que Ele nos dê então um coração sensível, um coração que verdadeiramente ame a Deus, ame ao seu ungido, a Cristo Jesus, um coração que ama a Deus de tal modo e com tal entendimento que possa viver e servir a Cristo, de modo então que nós podemos também, agora amando a Deus, amar o nosso semelhante. Esse coração de carne e esse espírito novo é apenas uma outra maneira de falar sobre novo nascimento. Todos nós já ouvimos falar de novo nascimento. E sempre quando se fala de novo nascimento, logo nos vem à mente João, capítulo 3, que é o capítulo clássico dos evangelhos, quando Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala sobre a necessidade de nascer de novo. E é importante pensar isso, porque Nicodemos
era um homem extremamente religioso. E quando eu digo extremamente, eu quero dizer que ele era um homem nascido no seio da religião judaica. Era um homem que cresceu estudando a lei e os profetas e os salmos. Se fosse para falar nos tempos de hoje, falaríamos que ele nasceu em lar evangélico. Já ouviram essa expressão? Ou seja, nascido e criado ali no templo, juntamente com os anciãos, com os sacerdotes, com os escribas, homem de oração, homem de jejuns, homem de vigílias, homem que fazia todo o ritual das festas que Deus pedira ao povo de Israel, que guardava o sábado, que oferecia os sacrifícios. Então, do ponto de vista exterior, diríamos que Nicodemos era uma pessoa perfeita, adequada para o reino de Deus. Ocorre quando ele procurou a Cristo naquela noite, está no capítulo 3 do Evangelho de João, quando ele chamou, dirigindo-se a Cristo, o chamou de mestre, ele disse: bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Qual foi a resposta imediata de Cristo a Nicodemos? Em verdade, te digo, João capítulo 3, versículo 3, que se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus repete essa máxima dizendo: em verdade te digo, que se não nasceres de novo, não poderás entrar no reino de Deus. Essas duas expressões, não poderá ver o reino de Deus e não poderá entrar no reino de Deus. Observe que Jesus fala a Nicodemos, esse homem com tal patente religiosa, dizendo sobre a necessidade de um novo nascimento. O que significa que uma mera vida religiosa, uma mera vida exterior, adequada aos ditames de uma religião formal, não significa necessariamente que se tenha um novo coração, que se tenha um novo espírito, que você tenha nascido de Deus, nascido do alto, nascido do Espírito, nascido de novo. Então nós devemos atentar para isso, tomando Nicodemos, por exemplo, para nós, de que muito mais do que uma boa religião, muito mais do que bons dogmas, muito mais do que doutrinas ortodoxas, nós necessitamos de uma experiência de um novo nascimento. A grande questão é: o que é este novo nascimento e como ele ocorre? Então eu me proponho a responder a essas duas perguntas a partir de hoje: o que é o novo nascimento e como ele ocorre, olhando para a Escritura Sagrada. E eu quero pedir para você se aguentar na sua cadeira, ter paciência comigo, paciência com você também, porque nós vamos romper com alguns paradigmas já estabelecidos, né, pela a maioria esmagadora dos cristãos, sobretudo protestantes e evangélicos, porque nós vamos demonstrar algo sobre esse tema que talvez vá de encontro às suas convicções. Talvez aquilo que você ouviu no passado, ou talvez aquilo que você estudou no passado, a forma como você aprendeu no passado, pode não corresponder àquilo que nós vamos demonstrar à luz da Escritura sobre esse tema. Então, abra o seu coração, abra o seu entendimento e permita que Deus lance luz. Caso ocorra de você no seu coração discordar de algumas coisas que diremos, que você possa, com bastante serenidade e espírito cristão, falar assim: bem, então eu preciso orar, e eu preciso ler mais e estudar mais para ter uma verificação, a fim de chegarmos a um consenso que seja estritamente bíblico. E eu quero começar a falar do novo nascimento, trazendo o pressuposto do novo nascimento. Ou seja, por que nós precisamos nascer de novo? Ora, quando nós lemos, nós temos que reconstruir toda a história, conforme revelado nas Escrituras. A história do homem. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é muito importante. Você pegar a proto-revelação, ou seja, a revelação do começo. Não podemos olhar nenhum tema da Escritura a partir do meio para frente. É como se você chegasse num lugar e tivessem ali pessoas discutindo alguns assuntos, e você, sem saber do começo da discussão, sem saber do porquê daquela discussão, entrar e querer emitir um juízo, sem saber. Aí alguém fala assim: olha, você está falando bobagem, porque você não sabe o que nós estamos falando.
Não é isso que nós estamos discutindo. Então, quando nós reconstruímos a história, buscando a origem de todas as coisas, nós vamos construindo então um caminho, do começo até os nossos dias, caminhando dentro das Escrituras, para podermos ter uma compreensão global, uma compreensão geral. Então esse começo, essa proto-revelação acerca da natureza do homem, é de extrema importância nesse tema acerca do novo nascimento, da adoção de filhos, da filiação do novo nascimento, como você preferir. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Se você ler Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2 com atenção, passo a passo, você vai perceber como que ali está descrita a criação de todas as coisas. É dito que o Senhor criou todas as coisas, e Ele dizia que produza a terra, por exemplo, ervas, e produza árvores frutíferas, cada uma conforme a sua própria espécie. Olha que interessante. Ali a terra produziria essas árvores frutíferas, mas cada árvore segundo a sua própria espécie. Depois o Senhor manda que as águas se povoem de seres marítimos ou marinhos e de peixes de toda sorte, cada um segundo a sua própria espécie. E aí ele vai falando dos animais selváticos, ele vai falando das aves, dos animais domésticos, todos os seres criados, cada um segundo a sua própria imagem, até que ao chegar no homem, é dito, façamos o homem conforme a sua própria, fala alto, façamos o homem conforme a sua própria espécie, conforme a sua própria, ué, pessoal, fala e me ajuda aí, vocês têm que me ajudar, façamos o homem conforme a sua própria espécie. Não. Igreja estranha, essa igreja diz não para o pastor, mas é bom que diga não, porque isso é apenas para os irmãos perceberem que quando o homem é criado, o homem não foi criado segundo a sua própria espécie. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa própria imagem. O homem, originalmente, na sua essência, conforme ele saiu das mãos de Deus, conforme a sua alma e o seu espírito humanos foram gerados dentro dele pelo sopro divino, foi criado à imagem, conforme a semelhança de Deus. De sorte então que Deus fez ali, do barro ele fez o corpo humano, e é dito que ele soprou nas narinas o sopro de vida. O sopro de Deus, se você pensar em hebraico, você vai pensar no ruá, o fôlego de Deus. No grego é o pneuma de Deus, ou divino. É o mesmo que espírito divino. Deus sopra o seu espírito dentro do homem, para que o espírito de Deus, enquanto a substância do espírito humano, gere você dentro deste corpo no qual você habita. Este corpo que nos é apenas como uma tenda. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus concluiu toda a sua obra, foi dito, e viu Deus que tudo era muito bom. Então nós partimos do pressuposto de que o homem originalmente criado, na sua essência, no seu ser, conforme Deus nos criou, soprando em nós o seu espírito, nós somos em natureza divinos. O homem é divino em natureza. Já dizia lá no início da era cristã, Tertuliano, dizendo que a alma humana é essencialmente cristã. O que ele quis dizer com isso? Que a alma humana é essencialmente divina, porque Deus gerou a partir do seu sopro, a partir do seu próprio espírito. Nós não podemos perder isso. É certo que no percurso da história humana algo aconteceu. É o que Deus disse em Gênesis capítulo 2, versículo 17, acerca da decisão do homem em frente ao conhecimento. Falando ali em figura, usando a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi dito, desta árvore não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante que essa expressão certamente morrerás se lida na língua hebraica,
em que o livro do Gênesis foi escrito, significa literalmente: se comerdes desse fruto, morrendo, morrerás. Ou seja, o homem entraria num processo de morte. E se é morrendo, morrerás, logo entendemos que morrendo estávamos então vivos. Ou seja, se eu ainda estou morrendo, eu estou vivo, porém morto. E aí gera uma certa complexidade, porque ao mesmo tempo em que a Escritura vai nos afirmar que o homem, após a queda, ele está morto, vai também declarar que ele está vivo. Está em Efésios capítulo 2, se você abrir a sua Bíblia, pode verificar, quando é dito que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ora, se diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos, então essa palavra é verdadeira. Como estava o homem quando ele recebeu vida em Cristo? Ele estava morto. Morto nos delitos e pecados. Só que o versículo 2 continua dizendo: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. E aí você tem que se perguntar: ora, se eu estava morto, como é dito que eu andava nos delitos e pecados? Como é que um morto pode andar segundo a inclinação da sua carne? Como um morto pode andar segundo os desejos e as paixões que guerreiam dentro do seu coração? Isso só pode significar que nós estávamos mortos em relação a Deus. Não é uma morte física, literal, é uma morte espiritual. Nós estávamos mortos quando o homem caiu em pecado, ele se tornou um homem morto em relação a Deus, porém vivo e ativo para com o seu ego, para com o seu coração perverso, muito vivos para o pecado, no sentido de estar vivo em plena atividade, um ego ativo, um ego que se expressa, um ego que se manifesta, porém, em relação a Deus, morto. E daí nós temos que pensar um pouco, porque mesmo nós que já somos cristãos, que já recebemos a Cristo, você vai observar que essa vida e morte, ela está dentro de você, batalhando diariamente. Morte no sentido de um coração que se afastou da vida, um coração que se afastou de Deus, um coração que anda em trevas, em ilusão, em ignorância, em pecados. E se você olhar para a sua própria experiência, o que você vai perceber? Vai perceber que muitas vezes, não poucas vezes, na maioria das vezes, o nosso coração é inclinado a muitas coisas que não dizem respeito a Deus. Lembra daquele texto que Jesus fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí eu pergunto: quantos de nós aqui, começando por mim, pode dizer, pode afirmar categoricamente que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Que na sua vida, em toda a sua vida, em todos os setores da vida humana, tem se colocado o reino de Deus em primeiro lugar, e a justiça de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas são outras coisas. Ou não será o inverso? Ou não será que nós temos sim uma busca pelo reino de Deus? Se você está aqui, inclusive, é porque algo dentro de você te convida, te chama, porque há uma luz que já brilha, que já te ganhou um pouco do teu ser, da tua consciência, mas talvez nós coloquemos a nossa vida humana, privada, particular, em primeiríssimo plano, e o reino de Deus ocupa um plano secundário, ocupa algum lugar na nossa vida, mas geralmente nós costumamos perceber que, não raras vezes, o reino de Deus é algo periférico na nossa experiência, porque o reino de Deus não significa exatamente, ou somente você ir a uma igreja, você levar uma oferta, você cantar 4 hinos na hora do louvor. Não, o reino de Deus consiste na experiência de paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Ou seja, é uma vida celestial, é viver segundo o Espírito de Cristo, viver segundo a palavra de Cristo no seu Evangelho, é viver em prol do amor, do próximo, de Deus, em prol da vida, em prol das coisas eternas. É você saber e ter plena consciência
de que tudo neste mundo é passageiro e de que nada vale a pena, roubar de nós aquilo que é eterno. De modo então que percebe-se claramente que o homem, mesmo aqueles que já receberam a Cristo e entraram no processo de salvação, que essa luta de vida e morte, morte em relação a Deus, quando eu desejo pouco por Ele, quando eu me dou e me entrego às coisas dessa terra, mesmo as coisas que são lícitas, porque eu diria que trabalhar é lícito, ganhar dinheiro é lícito, para você poder cuidar da sua família, isso é muito mais do que lícito. Mas lembra daquela parábola que nós falamos semana passada, a parábola do semeador, em que diz que a semente do reino caiu num solo, e até chegou a germinar e a crescer, mas a planta ficou sufocada por causa dos espinhos? Quem lembra disso? E o que são os espinhos, segundo a interpretação do próprio Cristo? Os cuidados dessa vida e a fascinação com as riquezas. Então mesmo coisas lícitas, você fala, pastor, mas é fruto do meu trabalho, é a minha luta pela minha sobrevivência, é verdade, mas lembre-se que o filho do reino, ele tem a consciência de que é o Pai Celestial que cuida de cada um de nós. Não é o meu braço que conquista o pão de cada dia, por mais que passe por mim. Mas vocês lembram daquele texto, salvo engano, o Salmo 127, quando o salmista diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Olha, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Então há alguém trabalhando para edificar a casa, não há? Mas se o Senhor não edificar, esse trabalho é vão. Então você trabalha pelo pão de cada dia, você luta, você corre atrás. Mas se o Senhor não tiver ali te dando força, energia, saúde, vigor, inteligência, e não estiver produzindo, fazendo a terra produzir todo o mantimento necessário, como você poderá se alimentar? Então não podemos colocar a nossa confiança em nós mesmos, nos tornando homens malditos, como diz, maldito homem que confia no homem. Mas mesmo nós edificando, mesmo nós plantando, mesmo nós trabalhando, devemos ter a ciência, a consciência, o coração de que tudo procede de Deus, de que Deus é tudo. Então não raras vezes nosso coração, ele se manifesta contra o Senhor, quando não confiamos nele, quando nos doamos ou nos damos aos prazeres carnais em detrimento à vontade de Deus, quando nos permitimos que o nosso coração seja um lugar de mágoas, um lugar de angústia, um lugar de ódio, um lugar de egoísmo. Isso é contrário a Deus e, portanto, manifesta algo da morte, de que Deus falou em Gênesis 2,17. Certamente morrerás, ou morrendo, morrerás. Então, uma vez que o homem ele está morto para com Deus e vivo para com o seu ego, vivo para o pecado, vivo para as coisas passageiras, então o novo nascimento se justifica não enquanto uma doutrina, mas se justifica enquanto um resgatar este coração que abandonou a Deus e trazê-lo de volta. Observa como diz o profeta Ezequiel: Deus vos dará um novo coração. Agora eu pergunto, esse novo coração seria um novo órgão, esse que pulsa? Como se fosse um transplante de coração do corpo humano? Quando diz, vos darei um novo espírito, será que ele vai tirar esse espírito humano que você tem e vai te dar um outro espírito que não seja este? Vamos pensar. Ora, aqueles que pensam que novo nascimento é algo que se recebe de fora para dentro, como se o evangelho fosse algo que se imprime de fora para dentro, porque há muitos que pensam assim, não, eu nunca tive o Espírito de Deus, eu nunca tive a vida de Deus, eu nunca fui filho de Deus, mas num dado momento, porque eu tomei uma decisão, fui iluminado, porque eu respondi positivamente, algo veio de fora para dentro de mim, como se você recebesse um outro espírito que não fosse esse que você tem, ou um outro coração que não fosse esse. Mas se você entende que um novo coração e um novo espírito
tirar o coração de pedra para te dar um coração de carne e te dar um novo espírito, significa que esse seu espírito humano e esse seu coração humano, no sentido do coração, a sede das suas afeições, a sede da sua consciência, a sede dos seus sentimentos, a sede das suas vontades, ser renovada a Deus, ser trazida de volta a Deus, fazer com que ela convirja a Deus, se converta a Deus, se restaure a Deus. Então, nisso se justifica o ensinamento do novo nascimento. A necessidade, porque o homem caiu, porque o homem morrendo continua a morrer, porque esse coração do homem se afastou de Deus, é necessário que este homem seja trazido de volta. Novo nascimento é exatamente quando o seu coração e o seu espírito se voltam a Deus, e não quando você recebe algo de fora para dentro que outrora você não havia recebido ou que outrora você não tinha. Mas nós vamos ver passo a passo. E para nós começarmos a desconstruir essa ideia, essa pseudo-verdade de que novo nascimento significa receber algo que você outrora não tinha, eu quero convidar vocês a pensarem comigo. Eu vou apresentar para vocês, minimamente aqui, 3 textos, para você pensar. E aí eu vou estabelecer aqui qual é o entendimento prevalecente no meio cristão, e é este pensamento que está equivocado que nós vamos combater com essas ministrações, para você poder ter uma compreensão exata do que seja o novo nascimento, para que você não fique mais errando, porque muitas vezes nós não experimentamos o novo nascimento, porque não temos ideia nítida do que seja o novo nascimento. Bem, qual é a ideia prevalecente no meio cristão, nessas duas correntes, protestante e evangélica, que constitui um equívoco? Qual é o entendimento? Eles dizem, olha, todos os homens são meras criaturas de Deus. Em outras palavras, o homem não é filho de Deus. O homem, ele é uma criatura como o cachorro, o cavalo, o macaco, o gato, né? A baleia, quem mais? O rato, a ratazana, o pássaro. É assim que se entende. O homem, a despeito de ele ser feito à imagem de Deus, ele é mera criatura, ele não é filho de Deus. Dado que quando Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, dizem, agora a partir desse momento da cruz, a pessoa que ao ouvir o evangelho da cruz e confessar a Cristo como Senhor, a partir deste momento, e porque ele confessou, o Espírito Santo vem de fora para dentro dele. Ele vem habitar o coração deste que creu, e porque ele veio habitar, essa pessoa nasceu de novo. No meu caso, eu recebi a Cristo. Então, de acordo com esse entendimento, que nós julgamos e consideramos equivocado, quando eu recebi a Cristo, o Espírito Santo veio e entrou dentro de mim. E eu passei a ser, eu não era, dizem, filho de Deus. Daí que quando eu me dei por filho de Deus, porque eu aceitei Jesus, eu criei em Jesus, fui batizado nas águas, eu olho ao meu redor e vejo centenas e centenas de pessoas que não receberam a Cristo do modo como eu recebi. Do modo. Por exemplo, os católicos, eles são tão cristãos como eu. Ou não são? Como assim? Olha, eles acreditam em Cristo como nós acreditamos. Eles acreditam na morte de Cristo como nós acreditamos. Não, mas eles têm um purgatório, vão dizer, né? Mas se você for observar quantas linhas teológicas dentro do cristianismo, sobretudo nessa linha evangélica, que tendo Cristo também tem outras coisas a mais que não constam na Bíblia, se você for considerar essas coisas, então ninguém mais é. O fato é que nós entendemos que todos os católicos que falam de Jesus, pregam Jesus crucificado, sempre tem uma cruz com Cristo pendurado, não é? Aí nós falamos, não, mas o Cristo deles é um Cristo morto, olha lá na cruz lá. Fala, não, aquele lá é apenas para ilustrar.
Pastor, mas eles adoram. Sim, mas não é o mérito. Eu quero dizer que se eles têm essa imagem do crucificado, eles estão dizendo que a fé deles se fundamenta no crucificado. Ou não? Ou eles estão colocando um símbolo no qual eles não acreditam. E eles, pelo menos uma vez por ano, celebram a ressurreição de Jesus. Mas nós todos dizemos, não, nós nascemos de novo, eles ainda precisam nascer de novo. Porque nascer de novo para nós, ou para os evangélicos, ou protestantes evangélicos, é vir para a nossa igreja, para o nosso segmento. Aí nós dizemos, coitados, são meras criaturas, não são, mas nós somos filhos de Deus. Transformamos o fenômeno, né, do novo nascimento em uma doutrina. Se você está dentro desses traços teológicos, você é filho de Deus. Se você não está, você não é filho de Deus. Daí passamos a dizer, eu nasci de novo, Rosilene nasceu de novo, Andresa nasceu de novo, Rodolfo nasceu de novo, Eula nasceu de novo, e assim a Vera nasceu de novo, o Marcão nasceu de novo, Jailson nasceu de novo, Josué nasceu de novo, né? Josiel nasceu de novo. Aí está todo mundo dizendo, nós nascemos de novo, e isso para nós basta. E agora nós estamos preocupados com aqueles que não nasceram de novo, porque eles não são filhos de Deus. Mas nós pensamos que o novo nascimento seja exatamente isso. Pastor, mas não é? Pastor, não é isso? Não, não é. Querem ver uma coisa? Antes de eu ler os textos que nós vamos refletir sobre eles, pensa comigo. Não pense a doutrina, novo nascimento, não. Pense a realidade. O que é novo nascimento? Novo nascimento. Vamos lá. Vera, você um dia, há 44 anos atrás, é isso? 53 anos. Vera, há 53 anos você nascia dos seus pais. Coisa mais linda. 5,1 kg, misericórdia. Presta atenção. Nascia a Vera. E ao nascer a Vera, trazia ela ao mundo, não é? Como uma continuidade e reprodução dos seus pais, uma continuidade, né? Uma extensão, essa vida humana terrena que você tem. Daí há uma identidade da Vera com seus pais. Consequentemente, Jesus falou que nascer da carne é carne. E portanto eu olho para a Vera hoje, e segundo a questão da consciência, do coração, dos atos, do viver, não é diferente, portanto, dos seus pais. Ou seja, você traz e continua uma vida carnal, pecaminosa, perversa. Com todo respeito, a Vera não é perversa, eu quero dizer, todos nós, essa vida de mentir, enganar, esperteza, julgar os outros, condenar os outros, querer ser melhor do que os outros, não compartilhar, não dividir, tomar o que é do outro, pisar na cabeça do outro para subir um degrau. Se alguém tem que entrar na arca, porque o dilúvio está chegando, que seja eu. Se eu puder puxar o outro pelo pescoço, porque só cabe mais 2 na arca, porque já encheu de bicho, a arca está cheia de bicho, só vai caber mais 2. Então, se for para alguém entrar, que seja eu. Não é assim que nós somos? Então, a Vera, como veio dos seus pais terrenos, trouxe todas essas características meramente terrenas, caídas, como nós aqui mencionávamos agora há pouco, um tanto, né? De procedimentos, de comportamentos, de sentimentos, de inclinações, que manifesta uma vida a qual a Bíblia vai chamar de velha vida. Uma natureza que a Bíblia vai chamar de velha natureza. É o que a Bíblia chama de velho homem. Amém, pessoal? Velho homem. O velho homem, ele tem as suas características, os seus traços. Por exemplo, digamos que odiar uma pessoa é um traço do velho ou do novo homem? Do velho homem. Sim, mas eu não odeio. Sim, mas deixar de compartilhar com quem precisa é um traço do velho ou do novo homem? Porque muitas vezes nós não dividimos, não porque não temos, é porque nós, tendo, queremos sempre ter mais. Um grande exemplo foi agora,
na situação que teve aí da greve dos caminhoneiros, né? Vocês lembram? As pessoas queria comprar mais botijão para poder armazenar os botijões. Não, mas o Jailson ficou sem, mas é um problema deles, ele está sem, ué. Eu tenho que ter uns 3 ou 4 aqui, porque vai que demora voltar. Eu tenho garantido aqui 4 meses de gás, mas o Jailson não tem 4 dias de gás, mas isso é um problema dele. Ele não foi esperto o suficiente, não pegou a fila que eu peguei, não conhece o Juraci que eu conheço. Porque eu conhecendo o Juraci, ele pode me trazer um gás, ele não conhece. E aí nós ficamos, esse espírito, são os traços do velho homem. Mas aí tudo bem, nós falamos, voltando ao ponto, que nós nascemos de novo. Bem, para Vera nascer de novo, ela tem que primeiro morrer. Sim ou não? Tem que morrer. Como é que ela pode nascer de novo para ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo homem, se ela não morrer? Hein, pessoal? Tem jeito? Mas aí a doutrina sistemática vai dizer, não, ela morreu com Cristo. E aí nós temos que atentar, porque alguém pode estar se perguntando neste momento, pastor, o senhor me desculpe, mas você já começou a fugir das Escrituras, você não aceita mais a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós morremos com Cristo, e você está duvidando disso? Jamais poderia duvidar disso. Eu duvido do seu entendimento daquilo que Paulo está dizendo, porque Paulo diz que nós morremos com Cristo. Sim ou não? Ele diz isso reiteradas vezes nas suas epístolas. Entretanto, o mesmo Paulo, em Colossenses capítulo 3, 5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. E eu perguntaria, Paulo, mas você não disse que nós morremos? O que eu devo fazer morrer se já morreu? Ou não morreu? Observe que Paulo diz que morreu e Paulo diz que não morreu. Paulo diz que nós morremos com Cristo. E ele diz, despojai-vos do velho homem. Ora, Paulo, como é que eu sou nova criatura e você me manda despojar de velho? Que velho homem é este de que eu devo me despojar? E ele diz, revesti-vos do novo homem. Aí que novo homem é esse que eu tenho que me revestir, se eu já sou o novo homem, já sou nova criatura? Atentem para o que Paulo diz. Ele sempre diz, vocês morreram com Cristo, e ele também diz, fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Esse jogo de já está morto e ainda deve fazer morrer, implica os dois aspectos da visão de Paulo. Ele falava no sentido judicial daquilo que Cristo já fez. Quando ele diz que nós morremos com Cristo, ele está dizendo, Cristo já realizou nele, em Cristo, tudo está feito, mas você precisa experimentar, provar, se apropriar, tomar posse daquilo que foi realizado em Cristo. Ou seja, nós temos garantidas todas as bênçãos em Cristo. Agora elas precisam estar em mim. Eu preciso experimentar aquilo. De modo então que quando se fala novo nascimento, temos que parar e pensar o que isso significa de fato e de verdade, não somente a partir de 1 ou 2 textos, mas de toda a Escritura. Vamos pensar, vamos refletir alguns textos. Pega a sua Bíblia, vamos ver Romanos 8,14. E olha que o capítulo 8 de Romanos é um capítulo que na sequência, capítulo 7 e 8, já fala desse momento em que nós estamos em Cristo. Presta atenção. O capítulo 7, Paulo vai dizendo do homem antes de Cristo, dizendo que ele queria fazer o bem de acordo com a lei, mas quando ele queria fazer o bem, logo ele percebia que nele havia uma força maior, uma lei que o fazia escravo da lei do pecado e da morte. Até que no capítulo 8 ele diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o capítulo 8 segue-se agora esse novo momento, depois que nós cremos. Agora veja o que ele vai dizer, capítulo 8, versículo 14. Na sua Bíblia, diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele, todos os que são guiados, são filhos de Deus. Eu pergunto para a igreja, eu quero uma resposta sua. Quem são os filhos de Deus?
Todos os que aceitaram Jesus, todos os que foram batizados nas águas, todos os que levantaram a mão como um gesto dizendo que receberia Cristo, todos os evangélicos, todos os protestantes, todos nós que já cremos em Cristo. Não? Segundo este texto, tem mais, tem umas dezenas, tenha paciência. Segundo este texto, quem são os filhos de Deus? Não, todos não. Todos. Olhem para mim. Nós temos aí duas orações, desculpe eu colocar assim, para vocês entenderem. Aí não diz todos, vírgula, que sois guiados pelo Espírito de Deus, vírgula, são filhos de Deus. Tem isso na sua Bíblia? Está com vírgula ou sem vírgula? Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos. Qual é a oração principal aí? Todos são filhos de Deus. Você fala assim, mas todo mundo? Não, todos. Aí fala, somente aqueles que são guiados são filhos de Deus. Aí eu pergunto, você é guiado pelo Espírito? Pensa só, o Espírito de Deus nos guiando. Você vai ao trabalho, Ele está te guiando. Você vai tomar uma decisão, Ele está te guiando. Você está se relacionando com seu esposo, com sua esposa, Ele está te guiando. Você vai proferir uma palavra a alguém, o Espírito está te guiando. Você se depara com um Lázaro caído à beira do caminho, o Espírito está te guiando. Se depara com um judeu caído, um judeu, vamos colocar, com um incrédulo, com um pai de santo, caído numa vala, você indo para o culto com a sua Bíblia, e você fala, o culto vai começar, mas o homem está caído, mas ele é macumbeiro, é pai de santo, e você sendo guiado pelo Espírito neste momento. Imagine tudo que você faça, que você fale, que você sente, que você constrói, que você projeta, sendo guiado pelo Espírito. Eu pergunto, quantos aqui são guiados pelo Espírito? Percebe que nós ficamos um pouco assim, não gera um desconforto? Pastor, mas nós somos guiados pelo Espírito? Sim, mas sempre? Você é mais guiado pelo Espírito ou mais guiado pela carne? Não tem problema responder, aqui não tem problema. Aqui ninguém quer ser melhor do que ninguém. Aqui nós somos o que somos. E a melhor coisa que tem é ouvir a palavra, sabendo quem somos. Paulo, mas então quer dizer que então não tem filho de Deus? Calma, nós estamos entendendo, estamos construindo o conceito de novo nascimento, o conceito de filhos de Deus, o conceito de novo nascimento. Tenha paciência, mas apenas considere, estamos refletindo. Aqui eu escrevi assim, vamos pensar. Primeiro, se andarmos, ou melhor, se somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. Ou todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. O que me leva a entender que se não sou guiado pelo Espírito, não sou filho de Deus. A conclusão é lógica, mas não se desespere. Calma. Vamos pensar um outro texto? Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia. Não se desespere, porque o entendimento vai nos levar a um novo posicionamento de vida. Tenha paciência. Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Vou ler o 43 também, porque é muito bom. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olhem para mim e eu pergunto, quem acha este mandamento que foi dito lá no passado? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem acha justo esse mandamento? Equilibrado? Ninguém acha? Equilibrado. O cara é meu inimigo, poxa, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça com o meu inimigo? O indivíduo estuprou a minha filha, ele roubou meu emprego, ele fala mal de mim, ele falou tanto mal de mim para o meu chefe que eu perdi meu emprego. Hoje eu estou passando fome com minha família, porque aquele desgraçado. Não se assustem com as palavras não, porque é mais ou menos esse o pensamento. Não é? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas isso foi dito lá para trás, lá no tempo no tempo da imaturidade, no tempo
né, dos rudimentos. Aí 44 agora. Eu, porém, vos digo. Aí vem Jesus. Isso foi dito aos antigos. Não vamos discutir esse odiarás o teu inimigo, não. Deixa para trás, passado. Vamos ver o que Jesus tem a dizer. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Querido, nós falamos tanto de amor nesse ministério. E nós temos falado muito de amor, né? Muito, muito, muito. Sem fronteiras ao que dá, né, Paulinho? Falando. Aqui é o que dá. Na quarta, na terça, na quarta, na sexta, ou melhor, na quarta, na quinta, né? No domingo. Falamos, mas quão penoso para nós ainda nos é esse mandamento. Amarás o teu próximo e amarás os vossos inimigos. É certo que os mandamentos de Deus não são penosos. Eu digo, o quanto esse mandamento ainda nos é penoso. Ou seja, quanta resistência ainda há em nós, quantos argumentos ainda há em nós em relação aos nossos inimigos. Mas é o Evangelho que diz, olha, amai os vossos inimigos, amarás o teu próximo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Se nós estendermos mais, Paulo vai dizer, não retribua o mal com o mal. Não. O mal tem que ser retribuído, isso é mandamento, mas deve ser retribuído com o bem, com oração, com bênçãos. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os vossos inimigos. Que maravilha! Senhor, mas quanto que nós precisamos disso ainda? Mas o que está por vir é melhor ainda. Capítulo 5, versículo 45. Eu vou ler o 44, seguindo o 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para que? Tem um para quê aí? Tem um para quê? Para que? Para que você possa reinar com Jesus. No reino milenar. Observa como o reino milenar se tornou uma doutrina. Olha, eu tenho que fazer isso para reinar. Mas já sou filho. Jesus fala, não. Para que você se torne filho do vosso Pai Celeste, ame o teu inimigo. Você tem que amar o inimigo, para que quando você disser, eu sou filho do Pai Celestial, possa ter correspondência de natureza e atitudes. Porque de nada vale você falar assim, eu sou filho do meu pai. Alguém olha assim e fala assim, já fez DNA? Tem nada a ver. Esse não pode ser seu pai. Não, é meu pai. Disseram que é, agora é. Mas você tem certeza? Você não se parece em nada com ele. Em nada, absolutamente nada. Você não é um filho adotivo, não. Porque às vezes o filho adotivo pode ser até amado, mas não é filho legítimo de sangue, nesse sentido, entendam. Está aqui, ó. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Mas por que essa exigência? Simples. Porque o nosso Pai Celestial, quando Ele vai dar chuva dos céus, para regar a terra, e a chuva traz vida, não traz? E Ele também manda o sol, com seus raios, com vitaminas, para que a terra produza alimento, sim ou não? Quando Ele vai dar o sol e a chuva, Ele só dá para o seu próximo? Só para os seus amigos? Só para os evangélicos? Só para os santos? Só para os que não erram? Só para os que fazem a sua vontade? Como é que o Pai Celestial faz? O Pai Celestial dá as bênçãos do sol e da chuva indistintamente para maus e bons. Então, se você é filho do Pai Celestial, você também abençoa o mal e o bom. Você ama o próximo e ama o inimigo, porque a natureza do Pai Celestial é amor. Se eu sou filho do Pai Celestial, portanto eu amo. E seria contraditório eu, sendo filho, não trazer comigo a expressão da mesma natureza do meu Pai. Então veja que nesse texto nós também ficamos assim um pouco
pensativos, porque ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que nos tornemos filhos. São palavras de Jesus. Vamos pensar mais um texto? Vocês estão pensando? O texto ajuda a refletir o quanto que nós temos que avançar no entendimento de filhos de Deus. Está ajudando? Que bom então. Vamos então para 1 João, capítulo 3, versículo 2. E aqui eu lanço em primeira mão, não o conceito, mas a expressão, um termo. 1 João capítulo 3, versículo 2. Novo nascimento progressivo. Novo nascimento progressivo. Novo nascimento não é algo que aconteceu. É algo que começou a acontecer e está acontecendo. Novo nascimento enquanto algo que está em processo. 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ufa, pensei que eu não era, né? Porque agora há pouco tinha que amar o inimigo para ser filho de Deus. Tinha que fazer para ser. Agora, amados, agora somos filhos de Deus. Pode relaxar agora, irmãos. Você é filho de Deus. Amém? E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Opa, nós somos filhos, mas não somos ainda os filhos que devemos ser. Então nós estamos num caminho, num processo, progredindo para aquilo que João e os demais apóstolos, e sobretudo Paulo nas suas epístolas, vai chamar então de filiação. Estamos a caminho daquilo que Paulo chama de adoção de filhos. Não sei se vocês já se perguntaram, mas leia a sua Bíblia. Quando Paulo, o apóstolo, que escreveu 14 epístolas, né, ele fala sobre o novo nascimento, ele não usa a expressão novo nascimento. Paulo era um jurista, um homem formado no direito, afinal ele era um homem douto, né? Ele era um cidadão romano, um homem profundamente estudado, e não havia quem estudasse tanto quanto o apóstolo Paulo, sendo cidadão romano, que não conhecesse o direito romano. Um homem forense, de linguagem forense, razão porque Deus o separa para que ele traga o evangelho do ponto de vista judicial, do modo como ele o fez em todas as suas epístolas. E Paulo então, com essa linguagem forense, ele não vai usar qualquer termo, novo nascimento, filiação, filhos de Deus. Ele usa uma expressão que na sua Bíblia você vai encontrar abundantemente, que diz adoção de filhos. Mas quando você lê essa expressão adoção de filhos, eu confesso que durante muito tempo da minha vida de estudante da Bíblia e de pregador, eu resisti a essa expressão adoção de filhos. Eu resisti. Eu preferia, no lugar de adoção de filhos, usar o termo filiação. Passamos anos aqui no ministério falando sobre filiação. Eu resistia porque, para mim, no meu ponto de vista, quando eu leio na minha Bíblia, em português, adoção de filhos, eu penso, poxa, Deus vai nos adotar? E se somos filhos adotivos, ele pode ser, no mínimo, o quê? Um padrasto, qualquer coisa. Pai, não. No sentido de natureza, não pode. Mas ele pode ser um bom padrasto, um bom pai adotivo. Um excelente pai adotivo. Por isso eu resisti a essa expressão adoção de filhos, não é legal. Aí eu usava a expressão filiação. Usei muito filiação. Aqui os que estão desde o princípio sabem que nós sempre usamos. Até que nos estudos desse tema, e por isso nós temos hoje um novo posicionamento, nós simplesmente descobrimos algo tão simples e tão natural, que quando Paulo usa o termo adoção de filhos, na língua grega, é uma palavra que se diz huiotesia, que quer dizer posição de filho. Posição de filho. Ele vai dizer isso no sentido de que o filho, ele tem que estar na posição, não basta ser em natureza, ele tem que estar no lugar de filho. E para que vocês entendam exatamente o que Paulo quer dizer com huiotesia,
ou com a posição de filhos, eu vos convido a ler comigo um texto em que Paulo explica essa questão da posição de filhos. Abra lá em Gálatas capítulo 4. Enquanto os irmãos vão abrindo, Gálatas capítulo 4, eu vos trago à lembrança aquela parábola do filho pródigo. Pense comigo essa parábola por um momento, antes de nós lermos Gálatas. O contexto da parábola do filho pródigo, todos já ouviram aqui, Lucas capítulo 15, né? Em que constam ali 3 parábolas no capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a conhecida chamada parábola do filho pródigo. Sim ou não? Agora, essas parábolas, elas nasceram de um contexto, de uma situação. Jesus não contava parábolas ou histórias para contar histórias. Atenção que eu estou num ponto dramático da mensagem, do entendimento. Jesus contou essas parábolas quando ele, comendo e conversando com prostitutas, com publicanos, né, com samaritanos, como diziam os judeus, Jesus comendo com os pecadores, os líderes da religião judaica, aqueles santarrões, olhavam e falavam assim, e isso aí é porque diz que é o Messias, né? Olha com quem ele anda. Olha com quem ele come. Ele come com os pecadores. Ele se assenta com os pecadores. E talvez tivesse um que dissesse, será que ele nunca leu o Salmo primeiro? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, ele está no meio de prostitutas. E Jesus, sabendo do que se passava no coração daqueles líderes religiosos, contou-lhes essas parábolas. E em cada parábola traz o mote, porque o Filho do Homem não veio senão para salvar aquele que estava perdido. É a missão, é salvar o perdido. Então, se as parábolas, sobretudo a parábola do filho pródigo que nós estamos falando, elas têm essa origem quando Cristo diz, o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, eu sou obrigado pelo contexto, de compreender a parábola do filho pródigo ligado a este nascimento das parábolas. Qual nascimento? O homem foi criado e caiu em pecado, não foi? Se perdeu? Aí o filho do homem veio salvá-lo. As parábolas falam do Salvador que veio salvar o homem caído. Eu tenho que pensar nas parábolas pensando na humanidade que se perdeu. E daí eu não tenho como explicar toda a parábola, até porque já expliquei aqui várias vezes. Mas Jesus começa dizendo, um pai tinha 2 filhos. Você não sente nada na sua alma com esse início? Um pai. Um pai. Não diz um padrasto. Não diz alguém que tinha um desejo de ser pai e não tinha e adotou 2 meninos. Não, um pai tinha 2 filhos. Pelo menos esse que nós vamos falar agora, que é o filho chamado filho pródigo, o texto é claro, ele era filho, e de tão legítimo era aquele filho, que ele veio a reivindicar a sua herança. Olha o contexto, vocês sabem da história desse filho, pegou a sua parte que lhe cabia, e saiu, e a palavra pródigo significa esbanjador, tornou-se um esbanjador. Aí conforme costumam falar, bebeu, dançou, foi para as boates, para os prostíbulos, fumou maconha, né? O que mais que ele fez? Dançou forró, foi para gandaia, foi para a festa rave, ele foi fazer tudo o que ele queria fazer, e no fim, nós o encontramos na sarjeta, no meio de porcos, na fazenda de um homem que lhe negava o pão diário, e querendo o pródigo comer a comida dos porcos, não lhe era isso permitido. Agora imagina cabelos desgrenhados, unhas sujas, crescidas, ele cheirando a porcos, no meio dos porcos, a lavagem de porcos, comida de porcos, na sujeira, no relento. Quão desfigurado ficou aquele jovem, hein, pessoal? Hein? Quão desfigurado ficou aquele jovem, magro, cheio de olheira, fedido,
as barbas grandes, maltratadas, roupas rasgadas, pés descalços. Olhando para eles, os porcos tinham melhor aparência. Sim, ué. Porque quando você olha para o porco é porco, mas quando você olha para o ser humano, você quer vê-lo limpo. Você nunca fala assim, vixe, mas que porco sujo. Você sabe que o porco é assim, é o natural dele. Mas aquele no meio dos porcos não deveria estar daquele modo. Sim ou não? Eu pergunto para vocês, aquele filho, vamos voltar um pouquinho, antes de sair de casa, dentro de casa, na casa do pai, na fazenda, bem vestido, cabelos bem penteados, cortados, barba feita, não é? Comida boa, dormindo na hora certa, caminha, fronha limpa, lençol limpo, travesseirinho, tudo certinho. Ele era filho? Sim ou não? E depois que ele saiu, e que ele chegou e ficou lá naquela situação que acabamos de descrever, ele deixou de ser filho? Tem certeza? E por que nós dizemos que o homem caído não é filho de Deus? Afinal, quem o pai da parábola representa? O pai eterno. E o filho não é o homem caído? Não está no contexto da parábola? Ou não está? Alguém um dia me argumentou, não podemos partir daí, porque isso é só uma parábola. É estranho porque quem diz que é só uma parábola não entende a pedagogia da parábola, não entende o sentido da parábola, não entende por que Cristo contava parábolas. Os ensinamentos estão intrínsecos à parábola. Ele quer nos ensinar algo. Ora, aquele lá ainda é filho, está caído, está longe da casa do pai, está sentindo ódio do pai, não ama o pai, não quer viver com o pai, mas é filho. E nunca poderia deixar de sê-lo, porque ele foi gerado. Mas muitos dizem que ele não é filho. E um deles são os religiosos, porque quando este volta, o religioso, que é o filho que vinha do campo, fala assim, pai, muito me admira o senhor. Eu sempre trabalhei para ti, o senhor nunca me deu um bezerro sequer para eu comer com meus amigos, mas vindo este teu filho, quando ele diz este teu filho, ele nega a relação de parentesco consigo. Sim ou não? Ele não reconhece o outro como irmão. E agora quando ele fala, este teu filho, ele não está a asseverar a filiação do pródigo em relação ao pai. Ele está desprezando o filho, e mesmo com ironia com seu pai. Os religiosos não aceitam a filiação, como os judeus não aceitavam que Cristo comesse com prostitutas e publicanos, como se eles não fossem filhos de Deus, e são. São filhos de Deus em natureza, porque Deus os criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não importa para quem você olhe, se ele é um judeu, se ele é um ocidental, se ele é um cristão, se é um cristão católico, se é protestante, se é evangélico, se ele é um ateu, se ele é um agnóstico, se ele é um pai de santo, um babalorixá, ou se ele, não importa o que ele seja, sempre você deve ver um filho do Pai Celestial. E eu vou demonstrar isso abundantemente na próxima semana, dentro da Escritura. Ocorre que aquele filho pródigo, à semelhança do homem caído, ele sendo filho, ele perdeu a posição de filho. Sim ou não? Quando você olha para aquele filho lá, naquela sarjeta, você sabe que ele é filho, mas ele está na posição de filho. Tanto é que quando o filho retorna, o pai lhe devolve não o espírito de filiação, mas o pai lhe devolve a posição de filhos quando diz, calçai sandálias nos pés. Sandálias nos pés é posição de filho. Traga uma roupa, é a dignidade de filho. Põe-lhe o anel no dedo, é a autoridade de filho. E é essa posição, essa dignidade, essa autoridade, essa dignidade é o que Paulo chama de ruiotesia, que na nossa Bíblia se diz adoção de filhos. Mas eu quero demonstrar isso em termos, como que Paulo demonstra isso em Gálatas capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1.
Paulo falando aos cristãos da Galácia, ele diz: digo, pois, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor, não deixe de fazer associação, herdeiro aqui, com aquele filho que saiu, não era herdeiro também ou não era? Da parábola do filho pródigo, não era herdeiro? Dá-me a parte dos meus bens que me cabe, da minha herança, dos meus haveres. Não deixe de fazer a relação. Digo, pois, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Olha para mim. O versículo 1 está dizendo qual é o assunto. Qual que é o assunto? Pense num filho herdeiro. Um filhinho herdeiro. Uma criancinha. Nasceu. Aí diz, o herdeiro, enquanto menor de idade, sendo o herdeiro, o filho herdeiro menor, em nada ele é diferente de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, posto que, o que significa? Posto que, embora ele seja senhor, sendo ele senhor, porque ele é filho, porque ele é herdeiro, mas enquanto menor, ele está na mesma posição que um escravo. Veja que o assunto aqui não é se ele é ou não é filho, o assunto aqui é qual é a posição na qual ele se encontra, na posição de um escravo sendo filho, ou na posição de filho sendo filho? O que diz o texto? Digo, pois, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, embora ele seja senhor de tudo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Ou seja, o tempo vai passar, o tempo está determinado e o herdeiro vai crescer. Lembra agora há pouco? Se amardes os vossos inimigos, ou amem os vossos inimigos, para que vos torneis filhos. Não é para ser filho porque não era, é para você chegar a esta posição de filho. Então olhe para o seu irmão que está ao seu lado, por gentileza. Está vendo? O menor vai crescer. Pode falar para ele. O menor vai crescer. Que tal vocês olharem para mim? Digam para mim. O menor vai crescer. Eu sei que nós já vivemos, em termos dispensacionais, na era da maturidade. O problema é que a nossa idade espiritual nem sempre está de acordo com a dispensação na qual vivemos. Porque talvez nós não fomos ensinados assim. E talvez perdemos tempo, muito tempo, discutindo teologias. O menor vai crescer. Você vai crescer. Você vai amadurecer. A maioridade vai chegar. Você é filho, mas muitas vezes está na posição de escravo. Talvez na posição do filho pródigo. Sendo filho, não está na posição. Falta um novo nascimento, que não é nascer uma outra vez no sentido de que você não era, mas é assumir essa posição. E a prova é o próprio texto de João capítulo 1, versículo 12. Eu já vou continuar o livro de Gálatas, calma aí. João 1, 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí alguém está aí no meio da assembleia dizendo: esse pastor fala uma coisa e rapidinho ele se contradiz. Porque o texto que ele citou acabou de contradizê-lo. Porque diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se deu-lhes o poder, não tinha o poder. O poder é para fazê-lo filho, não era filho. Simples assim. Cuidado, você trabalha com significados. Eu trabalho com sentido. O significado é o que você imprime em cada palavra. O sentido é o que o todo quer dizer. A palavra poder na sua Bíblia, deu-lhes o poder, é uma palavra grega, exousia. Ou talvez a sua Bíblia tenha, deu-lhes a autoridade. É a mesma palavra grega quando diz para Jesus em Mateus capítulo 28, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra.
Ou seja, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Certo? Toda a autoridade lhe foi dada. Eu pergunto, essa autoridade que lhe foi dada, o que quer dizer? Será que ele recebeu um poder? Alguma coisa que entrou nele e fez isso? Cuidado, a palavra poder nesse sentido de força é a palavra dunamis, ou dunamis, ou dinamis, depende de como quem fala, que é a mesma raiz da palavra dinamite, força, explosão, dinâmico, dinamite. A palavra para deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade, é a palavra exousia, não é dinamis, ou dunamis, não é. É a palavra exousia, que significa, sabe o quê? Liberdade para agir dentro de um território. É a posição dentro de um governo, de um lugar. É a circunscrição na qual alguém, tendo autoridade, ele pode se mover e fazer e realizar as coisas. Portanto, a palavra exousia nunca deveria ser traduzida por poder, para não confundir a sua mente, mas deveria ser traduzido, deu-lhes o poder, ou melhor, deu-lhes a autoridade de filhos de Deus. Aqueles que o recebem, que recebem a Cristo, recebem a autoridade de filho, é a posição de filho, em que ele pode agir como filho, porque ele é filho. Olha o texto agora, de Gálatas capítulo 4, versículo 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, Paulo sai da metáfora do filho menor, do filho herdeiro, na posição de escravo, mas que ele vai sair daquela posição quando chegar o tempo determinado pelo Pai, e ele fala, assim também nós. Então olhe para nós. O que tem nós? Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a roiotesia, a adoção de filhos, a fim de que recebêssemos a posição de filhos, a dignidade de filhos, a autoridade de filhos, a exousia de filhos. Pastor, não me convence. Então leia o versículo 6, que você vai ficar convencido, se não houver fortaleza que não tenha sido derrubada, né? Versículo 6, e porque vós sois criaturas, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, por que você recebeu o Espírito de Deus que clama, Abba, Pai? Porque você era uma criatura, e por ser criatura, precisa receber o Espírito do Filho para se tornar filho. Não diz não? Por que você recebeu o Espírito do Filho de Deus, que dentro de você clama, Abba, Pai? Por que você recebeu o Espírito do Filho? Porque o Espírito do Filho é o Espírito de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele fala com o Pai, Pai. E quando o Filho, Jesus Cristo, fala com o Pai, Pai, ele tem afeto de filho para Pai. Ele tem amor de filho para com o Pai. Ele tem relacionamento de filiação com o Pai. Ele tem a posição de filho, a dignidade de filho, a autoridade de filho. E nós escravos, veio o Espírito de Cristo para despertar a sua consciência, despertar o seu coração e começar a dizer, filho, comece a dizer, filho, você é filho. Por que você é filho? Aqui estou eu, o Espírito de Cristo, o Espírito do Filho de Deus, para que você seja despertado a clamar, comece a dizer ao Pai, Abba, Pai. Comece a se dirigir a Deus como Pai. Porque você é filho, você não é um filho menor, ou sendo menor, saiba, você é filho, e o Espírito do Filho de Deus dentro de nós, clama em o nosso espírito, no nosso espírito, pelo nosso espírito, para o nosso espírito, papai, Abba, Pai, se ler paizinho, paizinho, meu papai,
você tem um Pai celestial. O que Paulo está explicando em Gálatas 4 é que você é filho. E você só pode receber o Espírito de Cristo para clamar dentro de você, chamando o Pai de Pai, porque você é filho. Então não é aquele que não é filho que tem que receber o Espírito de Cristo para se tornar filho. Não, porque é filho. O Espírito de Deus vai no coração e começa a clamar Pai, e vai despertando. Daqui a pouco você começa a ouvir dentro de você uma voz que diz, Abba Pai. Você pensa, mas não fui eu que disse. Mas seu coração começa a clamar. Você sente que o Espírito de Deus dentro de você clama pelo Pai, mesmo às vezes você estando em situações difíceis. Há uma consciência sendo gerada, você é filho. E essa voz, e essa presença, e esse Espírito é do Filho de Deus, que habita em nós, que começa do interior, não é de fora para dentro, é de dentro, começa a clamar Pai. Você vai clamando, porque você é filho. Essa adoção de filhos é o retorno à posição que fora perdida no Éden. Precisamos retornar a essa posição. Tá bom?